Uhum. Ok. Nós vamos dar início à nossa sessão clínica da residência médica em obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos abordar um tema bastante importante, principalmente que lida com a mais comum das infecções durante a gravidez, né? Que é a infecção do trato urinário, e associada a isso nós vamos também abordar a nefrolitíase na gestação. Para apresentar esse tema, nós convidamos a residente R3, Vitória Helvas, né? E como moderadora e orientadora, a doutora Alessandra Caputo. Tá? Vitória, pode ficar à vontade, iniciar a sua apresentação. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Prazer, meu nome é Vitória. Fui orientada nesse trabalho pela professora Alessandra Caputo. Hoje a gente vai falar sobre infecção do trato urinário e nefrolitíase na gestação. Para falar sobre infecção do trato urinário, eu utilizei principalmente duas referências, que foi o protocolo da FEBRAGEM de 2018 e o tratado, a união da revisão da literatura pela Sociedade Brasileira de Infectologia, FEBRAGE, Sociedade Brasileira de Uro, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica também, saiu na Revista Brasileira de Infectologia em 2020. Sobre infecção do trato urinário na gestação, ela está relacionada à colonização, invasão e à proliferação dos agentes infecciosos em qualquer parte do trato urinário. Isso está responsável em até 15% das gestações do acometimento. A infecção do trato urinário ela se divide entre baixa e alta, sendo a baixa relacionada ao acometimento de bexiga e de uretra, e a partir dela com duas subdivisões. A cistite, que é eminentemente um diagnóstico clínico, o teste laboratorial com uranálise não tem um grande valor, pelo menos não definição de conduta, já que leucocitoesterase nitrito positivo tem uma baixa especificidade de sensibilidade, gerando em torno de 70%. Então, a nossa conduta é clínica. A bacteriúria sintomática é quando a gente tem a presença da bactéria na urina, sempre 10 elevado a 5 de potência em unidade formadora de colônia, na ausência de qualquer sintoma. Já a ito alta tem um acometimento renal, se apresentando como nefrolitíase. Bom, a fisiopatologia na gestante, esse número chega a 15%, principalmente devido a uma ação relaxante na musculatura lisa da prostaciclina e da progesterona, aumentadas na gestação, e isso leva a uma hipotonicidade daquele trato urinário, com dilatação e hipomotilidade do trato. Além disso, a gente tem outra ação pelo fluxo plasmático renal e da filtração glomerular aumentados em 30% a 50% na gestação, aumentando o débito urinário e também reduzindo a concentração da urina com sua alcalinização. Outro fator importante para aumentar a possibilidade de ito na gestação é a destrorotação uterina, facilitando, favorecendo uma ação mecânica compressiva daquele útero, principalmente para ureter e rim direito. É importante a gente citar que a bacteriúria é a principal responsável pela progressão da ito quando não tratada, cerca de 25%, e a bacteriúria assintomática isoladamente está responsável por 2 a 10% dos casos da gestação. A cistite responsável por 2% e pielonefrite também 2%, principalmente em segundo e terceiro trimestre, por conta das alterações fisiológicas da gestação. É fundamental a gente observar durante o pré-natal quais os fatores de risco para essa mulher desenvolver infecção urinária, sendo principalmente história prévia, tanto antes da gestação quanto na gestação, quanto mais recente, pior a possibilidade, né? Práticas sexuais específicas, como o sexo oral e sexo anal, e malformações de forma geral, como diverticulose ou aumento de refluxo ureteral, bexiga neurogênica também é importante, distopia, e a própria uritíase, que a gente vai falar mais à frente. Outras causas possíveis para uma mulher desenvolver mais ainda a ito na gestação está relacionada a diabetes mellitus e imunossupressão de forma geral. A microbiologia da ito na gestação é primordialmente com gram negativo, de 75% a 95% de E. coli, pseudomonas também são possíveis, e os gram positivos, principalmente o H. lactiae 5%.
A ITU na gestação ela é fundamental de ser estudada e observada porque leva algum impacto nessa gestação, principalmente. A gente trata com trabalho de parto prematuro e prematuridade, no geral associado com a ativação pelo patógeno da fosfolipase A2, que gera uma coriomielite subclínica e, a partir disso, a ativação das prostaglandinas geradoras de contração e de trabalho de parto prematuro. A literatura não vincula ainda com exatidão a importância da bacteriúria sintomática para a deflagração do trabalho de parto prematuro, mas sabe que pielonefrite e cistite, né, ambos sintomáticos, podem sim deflagrar, aumentam a chance de trabalho de parto prematuro e prematuridade. Possibilidade de baixo peso ao nascer está muito relacionada, enviesado, à própria prematuridade. E aí, como já falado, ruptura prematura de membranas ovulares e coriomielite. Outra possibilidade é essa infecção evoluir para a sepse materna e para a sepse neonatal. A anemia também, estando vinculada principalmente aos casos de sepse pela hemólise e pelas possíveis evoluções ruins que a sepse pode desenvolver, desencadear. A pré-eclâmpsia é algo ainda incerto também, parece existir um viés quando a gente trabalha, pensa na ITU como possibilidade de fator de risco para a pré-eclâmpsia, porque quando a gente analisa principalmente os dados de caso controle, a gente vê que tem muitos pacientes com outros fatores de risco para pré-eclâmpsia também. Ainda assim, na literatura atual, ela pode ser considerada como fator de risco para pré-eclâmpsia. Insuficiência renal são casos de exceção, não necessariamente ligados à sepse, mas podem acontecer, apesar de muito raro. Sobre a bacteriúria sintomática, novamente citando, na ausência de sintoma, a presença de 100 mil unidades formadoras de colônia no jato médio de urina ou 10 mil unidades formadoras de colônia quando essa paciente é cateterizada. Tá? O rastreio ele é fundamental no primeiro e no terceiro trimestre, por urinocultura, desde da primeira consulta, e isso pode ser relativizado ou oportunizado nas pacientes que têm fator de risco ou que já tiveram infecções nessa gestação, podendo ser até mensal. Toda bacteriúria sintomática, quando se exclui a possibilidade de contaminação da urinocultura, tem o seu tratamento imperativo, e após o tratamento instituído, necessária nova urinocultura 1 a 2 semanas após o tratamento. Vamos falar mais à frente um pouco mais sobre a profilaxia, mas já fica de informação que após o segundo episódio de bacteriúria sintomática, é importante a profilaxia nesses casos com cefalexina ou com nitrofurantoína, que vai ser mais detalhado ainda. O tratamento da bacteriúria sintomática. Com fosfomicina, as duas principais aqui estão em cima, como fosfomicina em dose única 3 gramas e a nitrofurantoína de 6 em 6 horas por 5 dias. Os protocolos citam como possibilidade o uso de cefalexina, cefuroxime e amoxicilina. A cistite é quando acontece, quando há um acometimento vesical, né, de bexiga e uretral, a maioria das infecções de forma não complicada, tendo a presença de disúria, atenismo vesical, urgência, polaciúria com desconforto suprapúbico. No geral, a febre não vai acontecer, e a gente classifica como uma cistite complicada, quando tem presença de febre ou com hematúria maciça, importante. Como eu já conversei com vocês sobre a uranálise não ter uma boa sensibilidade e especificidade, o diagnóstico clínico, tendo disúria e polaciúria, na ausência de qualquer descarga transvaginal, de qualquer corrimento, tem mais de 90% de chance de ser ITU. Então, isso dá para a gente uma confiança de que os sintomas, sem outros comemorativos, a gente pode tratar clinicamente. A urinocultura é fundamental para a gente ter antes da antibiótico-terapia e a ser revista 1 a 2 semanas após o tratamento. O tratamento com fosfomicina em dose única, com nitrofurantoína 100 mg de 6 em 6 horas durante 5 dias, cefuroxime e amoxicilina. Nesse eu trago só o reporte, que é o mais recente, ele não cita a cefalexina no tratamento de cistite, mas também não dá explicações sobre esse motivo. No da Febrasgo, a cefalexina é listada como tratamento de cistite. A pielonefrite, que é quando acontece a ascensão do patógeno para o trato superior, acometendo a pelve renal, e é comum a gente encontrar a piúria maciça nesses casos. Principalmente 90% do rim direito é acometido por conta daquela extraversão que foi comentado. E o quadro da pielonefrite é rico, muito mais rico que a cistite, cursando com febre, com dor em flanco, paciente apresentando náusea e vômito, lombalgia importante com desconforto costo-vertebral e a punho-percussão positiva, que é o sinal de Giordano positivo. Oh, meu Deus.
A urinocultura ela pode ser negativa em até 10% dos casos, então, que é algo que a gente até acompanha na rotina da enfermaria da maternidade, alguns casos mais floridos em que a urinocultura vem negativa. Isso acontece muito por dois motivos, pelo que eu analisei pela literatura. Um é pelo excesso de ingesta hídrica antes da coleta da urinocultura, que tende a ser um falso negativo, né? E também pelo emprego antecipado de antibiótico-terapia antes da urinocultura ser coletada. A urinocultura nos casos de pielonefrite, a ultrassonografia nos casos de pielonefrite pode ser interessante, principalmente para a gente descartar os casos de obstrução por litíase ou de abscesso, e também nos casos que não há melhora com tratamento após 48 horas de antibiótico-terapia. O tratamento ele é sempre hospitalar, e avaliar a alta apenas após 48 horas de antibiótico venoso, quando a paciente já está melhor clinicamente, e a febril também nas últimas 48 horas. A partir do término do antibiótico venoso, com ceftriaxona, uma vez ao dia, a gente vai partir para a complementação oral, que pode ser também com a ceftriaxona intramuscular, mas um pouco mais invasivo, ou com a cefuroxima via oral, que a gente esbarra também na rotina da maternidade, por ser uma medicação cara, né? A profilaxia. Quando que a gente vai lançar a mão da profilaxia nos casos de ITU na gestação? Quando essa paciente apresenta um ITU recorrente antes mesmo da gestação, ou seja, mais que 3 vezes no último ano. Episódio de pielonefrite nessa gestação, basta um único episódio para se implementar a profilaxia. Quando a paciente tem 2 ou mais infecções urinárias baixas, e aí se incluindo a bacteriúria assintomática. E também um episódio de ITU baixa complicado, ou seja, uma mulher com cistite apresentou febre ou hematúria maciça, está indicada a profilaxia, com apenas um episódio. Ou mulheres que têm ITU baixa, cistite com vários fatores para recorrência. É recomendado pelos 2 protocolos o uso de nitrofurantoína, uma vez ao dia, amoxicilina ou cefalexina. É importante a gente manter essa profilaxia até 6 semanas após o parto, já que essas alterações fisiológicas da gestação permanecem por esse tempo. A literatura já consegue mostrar com mais exatidão o benefício da vitamina C, reduzindo em até 25% a recorrência de ITU na gestação. E é fundamental que a gente oriente toda mulher que tenha ITU na gestação sobre os hábitos de ingesta hídrica, higiene, de diurésia, né? Organização da micção. O uso de Cranberry e de probióticos ainda não teve um bom acerto na sua eficácia. Existiram alguns trabalhos lá em 2009 que conseguiram mostrar um benefício, e em outras análises mais recentes, desde 2014, o Cranberry já não é mais tão recomendado, não se tem uma eficácia comprovada. O Orovaxon também ainda está incerto, apesar de ter um efeito teórico de modulador, que reduz, em teoria, o processo inflamatório, mas sem comprovação prática ainda. Sobre a nefrolitíase e a ureterolitíase na gestação, a litíase ela é uma impactação de cálculo renal, né, no trato urinário. Ela pode ser assintomática, que é até uma maioria, ou cursar com a cólica renal. No geral, a paciente apresenta dor lombar, irradiando para flanco, para fossa ilíaca ou para genital, principalmente a partir da altura que essa impactação aconteceu, e é comum um achado de hematúria também. O que favorece o achado de litíase urinária na gestação é a hipercalciúria, justamente, e também o aumento fisiológico da gestação na hipercalciúria. A cólica renal está presente em 1 a cada 224 a 2.000 gestações, isso principalmente no artigo que eu vou mostrar depois também, e está associada a 2,4 vezes o aumento de risco de rotura prematura de membrana e de trabalho prematuro. Ainda sem uma fisiopatologia definida do porquê deflagra esse mecanismo, mas uma das possibilidades é o estresse que a dor possa gerar nessas pacientes com cólica nefrética. A cólica renal ela vai acontecer em 60% das vezes quando há uma obstrução do cálculo nessa junção ureterovesical, mais lá embaixo. Cálculos que estejam impactados um pouco mais acima ou dentro da loja renal, no geral, não são sintomáticos, e pode ser importante para a gente pensar na causa de dor para o paciente, quando a gente encontra uma litíase, mas ainda assim não combina, não corrobora para a clínica da paciente. A ultrassonografia é a que vai ter a maior especificidade, mas ela tem uma sensibilidade muito baixa. Em muitos momentos a gente pode não encontrar a litíase ou a localização, mas a gente precisa se atentar a alguns sinais indiretos da obstrução
litígia, que é principalmente a hidronefrose, que na mulher gestante à direita tem a tendência a ter já hidronefrose, mas encontrar hidronefrose à esquerda pode ser um sinal indireto de obstrução daquele rim. A ressonância magnética ela pode ser usada, mas também tem uma baixa sensibilidade. E aí o padrão ouro que se qualifica é a tomografia, principalmente no segundo e terceiro trimestre, salvaguardando avaliando o risco-benefício à submissão da paciente à tomografia computadorizada. O manejo clínico é sempre a primeira escolha, com a gente devendo se ater muito à analgesia, até porque 80% dessas gestantes conseguem ter a eliminação desse cálculo, inclusive pelas alterações fisiológicas, como dilatação do trato urinário. O uso de algumas medicações, como a gente faz em pacientes não gestantes, de dilatadores desse sistema, não está bem assegurado nas gestantes, não tem uma validação da sua segurança, mas pode ser possível lançar a mão dependendo do caso. É fundamental que a gente faça profilaxia com antibiótico nos casos de litíase urinária sintomática, já que 50% evoluem com ITU associada. O tratamento cirúrgico, ele se reserva principalmente a quatro possibilidades, a quatro cenários. Quando a gente tem uma infecção urinária associada à obstrução com cálculo, quando a dor é intratável, apesar de toda a analgesia potente, todo o manejo que a gente conseguiu oportunizar de medida clínica, quando a paciente apresenta uma insuficiência renal aguda, geralmente por obstrução bilateral, quando é uma paciente rim único, apesar de raro, e também quando está se gerando uma atividade uterina eficaz prematura. A desobstrução por implante de catéter é o padrão ouro, e devendo se atentar que a cada 8 semanas ela precisa ser trocada. A nefrostomia percutânea também é bem vista, são os dois principais procedimentos para a desimpactação do cálculo. A ureteroscopia é um procedimento também seguro, menos utilizado, mas pode ser feito. A cirurgia aberta laparoscópica ou renal percutânea raramente são utilizadas. Trouxe um artigo que eu achei interessante, mais recente, que avaliou 4,7 milhões de gestação desde os anos 70 até os anos 2020, e se observou que quase 0,50% das gestações, 0,5%, né, apresentava cólica renal nesse tempo avaliado. E aí ela mostrou uma associação forte com pré-eclâmpsia, com infecção urinária, também com baixo peso e com trabalho de parto prematuro. Um dado importante que a literatura observou é que não tem uma relação significativa com a ruptura prematura de membranas ovulares e nem com mortalidade neonatal. Essas foram as referências do trabalho. Obrigada. Obrigada, Vitória. Parabéns pela essa apresentação. Obrigada. Bom, inicialmente a gente vai colocar, abrir a perguntas e comentários pelos residentes, tá? Então, podemos começar. Os residentes podem fazer suas perguntas. Nenhum residente quer fazer alguma pergunta? Ok. Então, vou pedir para a Alessandra fazer seus comentários. Oi, gente, boa noite. Queria primeiro parabenizar a Vitória, né, por essa pesquisa. É um tema, né, bastante atual e bem corriqueiro, né? Toda semana a gente tem uma paciente internada na enfermaria com infecção urinária, certamente toda semana no pré-natal vocês veem casos de infecção urinária que requerem tratamento. Certamente toda semana existem situações onde tem uma gestante contraindo prematuramente, em função, e uma das causas pode ser infecção urinária. E de tudo também que eu quero ressaltar é que certamente, com muita frequência, há uma gestante que morre por sepse de foco urinário, né, nesse país. A infecção
é a terceira principal causa de morte materna. E esse tema foi muito oportuno, né, na data de hoje, porque sábado agora é o Dia Nacional para a Redução de Morte Materna. E a infecção é a terceira principal causa de morte no país. E a infecção urinária, sem dúvida, é a principal infecção que a gente observa no ciclo gravídico puerperal. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção, né, diz respeito para esse diagnóstico e para esse tratamento da infecção urinária, né, não só em função, né, das complicações que isso pode causar no ciclo gravídico puerperal, como a Vitória colocou, mas principalmente em função da sepse. E sepse na gestação é um evento extremamente grave, com uma evolução extremamente mais rápida, com uma morbidade muito maior, com uma mortalidade muito maior se a gente compara a população de gestante e não gestante. E diferenciar, né, sepse de alterações fisiológicas do organismo materno é um negócio que muitas vezes é difícil, né? Com exceção da febre, que não é a modificação do organismo materno, a gente pode observar uma taquicardia, a gente observa uma hipotensão na gestante. Então, esses critérios de sepse muitas vezes passam como se fosse, né, fisiológico da gestação. E aí eu queria chamar a atenção, na verdade, além de para a febre, para dois critérios que a gente já fala há alguns anos, né, lá no Pedro, professor. Um deles, né, é a escala de Glasgow. Uma paciente que tem um nível de consciência rebaixado, né, dentro de um cenário infeccioso, né, isso não é da gravidez. Isso não é a modificação do organismo materno. E dois, a frequência respiratória, que a gente nunca olha. Né? Uma frequência respiratória está lá no Quick-Solfa, não precisa nem ser gestante. Né? O Quick-Solfa a gente usa para um paciente clínico qualquer, que é a escala de Glasgow, que é frequência respiratória, que é pressão sistólica menor do que 100. A pressão sistólica menor do que 100, né? Ok, a grávida é muito difícil ter uma sistólica menor do que 100, mas, de fato, a gravidez faz uma vasodilatação. Agora, eu juro para vocês que frequência respiratória acima de 22 você não vai ter só pela gravidez. Então, eu queria chamar atenção para isso, né? Para esse cenário de infecção e de sepse na gestação, que deve sempre nos chamar a atenção. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, né, diz respeito para esse grau de suspeição de infecção urinária, que sempre acaba sendo alto, mas que muitas vezes a gente acaba vendo internações em excesso. E lembrar que, ok, você suspeitou, acha que é infecção urinária, começou o antibiótico, ok, mas não deixa de pedir a urinocultura, porque ela pode vir negativa, e frequentemente a gente vê que ela vem. E deixa eu acender a luz aqui, vai ficar melhor. E aí a gente consegue suspender esse antibiótico na enfermaria. Era isso, e parabéns mais uma vez, Vicky. Ficou muito bom. Ok. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Thalita, pode falar. Desculpa, eu estou meio sem voz. Pegando um pouco o gancho do que a Ali acabou de falar. Primeiro, Vicky, parabéns pela apresentação, excelente. Obrigada, Thalita. Pegando o gancho do que a Ali acabou de falar em relação à suspensão do antibiótico, eu tenho uma certa dúvida. Porque às vezes a gente pede uma urinocultura, começa o antibiótico para o paciente, e aí essa urinocultura vem negativa. Com quanto tempo de antibiótico a gente suspende imediatamente, aguarda um pouco, porque às vezes ela já fez um tempo, está quase completando o esquema, eu tenho um pouco de dúvida nesse período de suspensão, se suspende imediatamente ou completa, enfim, não sei. Se você... Bom, você quer falar, Vitória? Eu acho que tudo depende do grau de suspeição clínico, Thalita. Né? Se você tem um grau de suspeição clínico alto para infecção urinária, e essa urinocultura vai sair ali no 3º dia, algumas vezes 4º dia de tratamento, eu completaria. Agora, se seu grau de suspeição clínico é baixo, eu suspendo. Tá. Vai depender, então, mais da clínica. O professor Nilson e o Marcelo querem complementar com alguma coisa. Você está falando de infecção urinária baixa, né? Isso. Sim, acho que eu concordo com o que a Alessandra falou. Assim, na suspeição clínica, numa infecção urinária baixa, não tem uma suspeita forte, a urinocultura vem negativa, pode suspender. Se for uma suspeita de pielonefrite, então ele vai avaliar melhor, ver se consegue algum outro exame para definir melhor o paciente, não é isso?
Eu acho que se você colheu a cultura, a urina fez a cultura de urina de forma adequada, antes de começar o antibiótico, sem hiperidratação da paciente, com um mínimo de estase vesical, se você atingiu esses critérios, então uma cultura negativa é significativa, desde que você, claro, você não tenha um quadro clínico sugestivo de uma infecção mais grave. Então, suspender o antibiótico pode ser feito de forma imediata, não há necessidade de prolongar, né, essa cultura, né, prolongar esse tratamento. Né? O que a gente tem visto muito nas internações é que os critérios para iniciar antibióticos são bem simples, né? Então, se começa antibiótico, muitas vezes por dor lombar, muitas vezes por alguns critérios que não fecham um quadro clínico sugestivo, né, de infecção, principalmente pielonefrite, né? Então, acho que, por exemplo, a gente poderia ter um pouquinho mais, economizar um pouco no tratamento antibacteriano, né? E aguardar, se for o quadro clínico não tiver bastante florido, então a gente aguardar a cultura para esses pacientes, né? Então a gente vê muitos tratamentos que a gente utiliza. Então com frequência a gente tem uroculturas negativas nas pacientes que têm início de antibiótico por alguns critérios mais simples, né? Marcelo. Agora, uma coisa que eu gosto de lembrar é a questão da suspeição clínica sempre, né? Tem um caso que já tem alguns anos, lá da enfermaria, que era uma paciente que internou com uma suspeita de pielonefrite por conta de uma dor lombar, uma febre, e começa antibiótico, e vem a urinocultura negativa, e ela permanece com aquela dor, com aquela febre, aquilo não melhora. E aí eu lembrei disso, e na verdade ela tinha um abscesso renal, né? E aí vai vir realmente a urinocultura negativa, porque né, tá do lado de fora, né? Não vai expulsar. Então, de novo, é só para lembrar que suspeição clínica faz toda a diferença, gente, nessa situação. Então, era uma paciente, sim, com febre, dor lombar importante, veio uma urinocultura negativa e né, vamos tentar pesquisar isso um pouco melhor. Mas se a gente suspeita de uma infecção, né, do trato urinário, digamos, e a paciente tem febre e vem cultura negativa, alguma coisa, né, tem que estar e não está batendo dentro desse... Não, sim, é isso que eu quis dizer, né? É para a gente sempre lembrar da suspeição clínica, porque muitas vezes, não tem febre, a urinocultura veio negativa, passa a bola, não é nada, e essa paciente ia seguir em muitos serviços sem fazer nada, professor. Então, para lembrar dessa questão da suspeição clínica, claro. Ok. Marcelo, quer fazer algum comentário? Não, concordo com o que a Alessandra falou e concordo com o que ela falou e principalmente lembrar, na infecção alta, a gente tem lá 10% de urinocultura negativa e o paciente tem infecção, né? Então, a clínica é bastante importante mesmo, tem que valorizar a clínica, examinar bem a paciente, colher uma boa história, né? Que a gente também se baseia só no exame, atualmente tem nessa pressa, assim, exame, história, exame físico, isso continua sendo muito importante, né? E se ficar na dúvida, talvez tentar um ultrassom, tentar alguma outra coisa que possa te ajudar a dar mais alguma ideia. Como a Alessandra falou, de repente tem um abscesso ali que a gente não está vendo, né? Exato. Vitória, eu fiquei numa dúvida ali no tratamento da pielonefrite. Professor? Oi, diga. Posso só complementar em relação a essa questão da ultrassonografia aí? Eu acho que é importante no que o Marcelo falou e as pessoas falaram da ultrassonografia. Primeiro, queria dar os parabéns aí à Vitória, né? Eu não estou conseguindo abrir a câmera aqui, mas foi muito legal e acho que é muito importante esse tema. Parabéns à Alessandra também, porque é o nosso dia a dia,
A gente fala de tanta coisa complicada, mais rara, mas o nosso dia a dia tem sempre que estar sendo lembrado. Em relação à ultrassonografia, que foi bem levantada, até essa semana a gente estava com uma paciente lá, que a gente viu junto com os R4 lá, era uma cólica nefrética, a paciente tinha clínica, tinha dor, estava com um diagnóstico diferencial de apendicite, que entra no rol do diagnóstico diferencial dessas dores, e a gente fechou com pielonefrite. Então, algumas considerações. Primeira coisa, né? O diagnóstico de pielonefrite não vai ser pelo ultrassom nunca, porque às vezes as pessoas escrevem no laudo, assim, você pegar isso, pielonefrite. Não, você pode concluir com a pielonefrite no seu laudo, de acordo com os sintomas, né, a história clínica da paciente, até mesmo o laboratório. Você pode, mas nunca dizer, olha, é pielonefrite porque você está vendo isso ali. Outra coisa, nessa pesquisa em relação aos cálculos, a gente vai ter uma sensibilidade alta em 2 momentos. Se o cálculo estiver impactado na junção ureteropiélica, que é o mais frequente ali, ou se ele estiver lá na junção ureterovesical. Outro lugar que ele impacta, são 3 lugares que ele impacta, que ele impactam, né? É no cruzamento do ureter com a ilíaca externa. E isso a gente não vê porque tem sempre útero na frente, tem alça na frente, a sensibilidade fica baixa. Então, eventualmente, a gente consegue viu o cálculo, beleza, se não viu, não significa que não tenha. Agora, não dá para dizer que essa paciente não tem abscesso renal, porque o abscesso renal, muitas vezes, o rim está lindo ali e ele não aparece na ultrassonografia, e você bota na tomografia, ele aparece na hora, contrastado, isso é um diagnóstico diferencial. Então, vale a mensagem para a paciente que está internada, que está com uma clínica de pielonefrite e arrasta e não melhora. Se essa paciente arrasta e não melhora, não é abscesso porque o ultrassom está normal. Não, o ultrassom ele não tem a sensibilidade, ele não tem a especificidade de dizer que não é abscesso renal. Isso é uma informação muito importante. Se você está com a clínica arrastada da paciente, ou porque ela tem um germe resistente, ou porque ela tem um outro foco infeccioso, ou porque ela tem um abscesso renal, e ultrassonografia não vai excluir isso daí. Era isso aí, parabéns, obrigado aí a todos, muito legal essa palestra. Sim. Reforçando esse valor, o valor preditivo positivo no ultrassom, ok, achou o cálculo, achou abscesso, achou algum problema, o problema é valor preditivo negativo, não achou nada, você não pode garantir que a pessoa realmente não tenha nada, né? E de novo, Vitória, muito boa apresentação, gostei também. Legal. Obrigada. Tá. Vitória, eu fiquei numa dúvida, quer dizer, você apresentou na pielonefrite apenas ceftriaxone, o único esquema terapêutico para... a gente não tem opções, ou você... Cefepime. Uhum. O único encontrado aqui foi cefepime, mas em tudo que eu olhei, ele só sugeria ceftriaxona. Cefepime utilizado reservou para quadros ou muito floridos, muito graves e para descalonar depois, ou para paciente que tem internação prolongada, que possa ter relação com bactéria hospitalar. Fora isso, o protocolo da Febrasgo fala basicamente só o cefepime. Estou até com ele aberto aqui. Ele só fala realmente do ceftriaxona, do ceftriaxona. Quem fala do cefepime é o joint, o reporte das sociedades. Uhum. Tá, mas então... Nilson, em relação a isso, assim, quer dizer, a gente tem que ver, ótimo, né? Ceftriaxona é excelente. O problema é que a gente está, e Escherichia coli, 90% das infecções são Escherichia coli. Mas tem aquelas infecções, são Klebsiella, tem aquelas infecções, são agentes, e a gente cada vez mais, realmente, assim, eu tenho dado muita sorte. Eu pego os exames aí na maternidade de escola, a maioria está sensível ainda, mas a gente pode pegar, por exemplo, uma bactéria produtora de beta-lactamase espectro estendido e não vai poder responder a ceftriaxona, por exemplo, né? Então, assim, e as outras opções de beta-lactâmicos são igualmente válidas. Se utilizar uma piperacilina com tazobactam, você progredir para um cefepime, ou até, eventualmente, vinha necessário, de acordo com o resultado da minha urinocultura, mostrando alguma coisa
é resistente, vinha a necessidade de usar um aminoglicosídeo ou até um carbapenêmico, né? No caso, por exemplo, um ertapenem, alguma coisa assim, que tudo isso é válido e é possível de se utilizar na gestação. O que não pode utilizar, por exemplo, são alguns antibióticos que não têm uma boa concentração no tecido urinário, nitrofurantoína, outras coisas assim que serve para tratar cistite, mas não serve para tratar pielonefrite. Sim. Mas aí o senhor iniciaria o esquema com ceftriaxona, e aí em caso de paciente que não evoluem bem, que não tem melhora expressiva, subiria e trataria com pipitazo, com ertapenem, é isso? Eu estou dizendo mais quando você tem o resultado você iniciou o Só quando tratamento tem. empírico e aí E nas vem o pacientes resultado da com falha urinocultura. terapêutica? Acho que também, se tiver uma falha clínica, né, também às vezes vai ter que trocar de antibiótico, passar para uma outra classe, ou para poder tratar melhor, pensando nessa possibilidade, se você não tiver nenhuma urinocultura para te orientar. Eu acho que dentro desse tempo, provavelmente a urinocultura já deve estar, né, como pronta para você te orientar em relação à terapêutica, né? Ok. Mais algum comentário? Professor, eu gostaria de tirar uma dúvida. Diga, Raquel. A Vicky pontuou bem, né, que no tratamento da cistite as literaturas estavam divergindo com relação à cefalexina. Eu queria saber se tem algum motivo para não fazer parte mais do rol de tratamento recomendado. No último up-to-date, a cefalexina continua lá, assim, no up-to-date, nesse último que foi revisto e atualizado, acho que em junho de 2021. Eu acho que talvez seja por realmente perda de sensibilidade, uma cefalosporina, né, menor geração, não é de terceira geração como um ceftriaxona e tal, então talvez por questões epidemiológicas em algum lugar ter menos sensibilidade, então começa a sair da opção, mas é tão quanto utilizar a amoxicilina pura, né? Acho que assim, então no caso eu tiraria também a amoxicilina pura. Sim. Na tabela de suscetibilidade dos oropatogênicos, ele nem lista a cefalexina. Lista fosfomicina, nitrofurantoína, cipro, amoxiclovulanato, cefuroxima, sulfametoxazol com trimetoprim e ampicilina só. Isso na tabela de sensibilidade. No de tratamento, ele continua sem listar. Sim. A gente tem que... Eu acho que isso é importante a gente rever, uma vez que nosso protocolo ele tem como orientação terapêutica, né, de primeira linha, a cefalosporina de segunda geração, né? E, que é o... Esqueci o nome. Cefalexina? Não, cefalexina de primeira. Cefuroxima. Cefuroxima, exato. Cefuroxima, né? E então o nosso protocolo é cefuroxima. Então, se não tem nenhuma citação, né? Nenhum protocolo que justifique, acho que na época que nós fizemos essa revisão tinha bastante protocolo que dava subsídios para esse tratamento. Então, a gente tem que rever, né, nosso protocolo. O que você acha, Marcelo? Só um minuto. Me perdi aqui um pouquinho, desculpa. Não, sim, a princípio, eu acho que assim, a gente pode continuar usando para as infecções baixas, né? Assim, cistite, ok. E aguarda a urinocultura e reavalia com o resultado da urinocultura. Para as infecções altas... Esse nosso protocolo de primeira linha é para pielonefrite. Para pielonefrite é cefuroxina. Bom, para pielonefrite, eu não sei se estaria recomendado, não. Assim, acho que vale a pena a gente rever. Assim. Agora, eu tenho uma dificuldade muito grande. A gente tem uma dificuldade lá na maternidade de escola, até bom que o doutor Jair esteja aí e tudo, né? Assim, eu já estava pensando em conversar com ele, que o nosso laboratório é terceirizado. E a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir dados consolidados, né, desses
dessas urinoculturas e, principalmente, assim, como a gente também não tem um prontuário informatizado na maternidade, às vezes eu não consigo saber. Hoje, por exemplo, eu abri todas as urinoculturas da semana passada. Toda segunda-feira eu abro todas as culturas que estão em andamento na semana passada. Tinha várias urinoculturas positivas. Não encontrei nenhuma delas como gestante internada. Provavelmente deviam ser coletadas, aquelas que são coletadas no pré-natal ali, né? No ambulatório, na bacteriúria assintomática e tal. E acredito que o médico que pediu reveja esse resultado e trate, né? Assim, eu estou imaginando que isso funciona direitinho. Mas era bom que a gente pudesse ter, talvez com a ajuda de algum residente que se interesse em escrever alguma coisa, queira fazer uma tese, um TCC ou alguma coisa assim, que a gente pudesse pegar esses dados de forma mais consolidada para poder realmente entender como é que é a nossa epidemiologia, o que está acontecendo atualmente com as gestantes aqui atendidas na maternidade escola, qual o percentual de sensibilidade para essas drogas. Mas acho que a gente deve, para uma pielonefrite, eu acho que eu começaria, no mínimo, com uma cefalosporina de terceira geração. Marcelo, quanto a esse levantamento, não acho que deva ser uma coisa difícil. A gente pode conversar com o pessoal do laboratório, né, para consolidar esses dados em relação ao laboratório terceirizado. Agora, a discussão inicialmente estava em céfalo de primeira, na cefalexina, e de repente foi para a cefuroxima. Eu não entendi muito bem. E que eu saiba, a cefuroxima tem funcionado muito bem até hoje, não é, professor? Sim, a gente não tem, assim, pelo menos que eu me lembre recentemente, nesses últimos anos, nenhum caso assim, de resistência terapêutica que tivemos que lançar mão de drogas mais de terceira geração. Mas eu acho que a gente tem que, como a gente sempre faz, né, tem que estar sempre revendo, né, para ver se realmente a gente está dentro do protocolo adequado. Né? É uma cefalosporina de segunda geração que tem ação, né, contra gram-negativos. Ela continua sendo válida, né? Me perdi aqui sumiu aqui a minha tela, desculpa. Enfim, mas acho que vale isso. A gente tem que talvez conversar com o Álvaro, ver se ele consegue mandar um consolidado no final do mês e depois a gente tentar separar o que é assintomático dos que são sintomáticos, quais são as clínicas, o que é cistite, o que é pielonefrite, para poder entender melhor e ir ajustando esse protocolo. É assim que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Ok. Fernanda, quer fazer algum comentário? Quero sim, Nilson. Boa noite a todos. Vitória, parabéns pela sua apresentação, foi excelente. A Alessandra também fez comentários ótimos, foi muito legal. Eu tinha uma coisa que eu queria perguntar para vocês, e aí pode ser para as duas, a Lê ou Vitória, até mesmo Marcelo, se tiver lido alguma coisa sobre isso. Em anos anteriores, quando a gente discutiu Itu e gravidez, uma dúvida que surgiu, e se você tiver comentado isso no início da aula, eu já peço desculpa, porque eu entrei 5 minutinhos depois, tá? Então, se eu tiver perdido, você me corrige. Quando a gente de rotina na maternidade colhe a urinocultura, independente de queixa, de sintomatologia, nos 3 trimestres, para aquelas que entram no início, ou quantas vezes forem possível, né? No mínimo de 1 em cada trimestre. Existe alguns trabalhos que colocam isso em dúvida, né? De que talvez se a gente escolhesse no primeiro, e essa bacteriúria assintomática, né? Se esse rastreio de BA fosse negativo, a gente pudesse ter respaldo suficiente, tranquilidade suficiente para não repetir na ausência de sintoma em pacientes de baixo risco. Vocês viram alguma discussão sobre isso, alguma coisa que... Sim. O que fala pelos 2 protocolos é a coleta da urinocultura no primeiro e no terceiro trimestre, que a coleta no segundo trimestre ficaria reservada ou mensal às pacientes de alto risco que tiveram já o bacteriúria sintomática ou alguma infecção urinária na gestação ou que tinha sintoma prévio à gestação e tudo recorrente antes da gestação. Mas o que os protocolos falam é primeiro e terceiro trimestre, excluindo o segundo. Tá. Eu li até alguma coisa... Fala, Marcelo, desculpa. Diabetes também, né? Pacientes diabéticos, talvez você também devesse fazer mais frequente. Imunossuprimida. O que eu li de não colher nos 3 era só mesmo para quem fosse de baixo risco, né? Aí eu acho que o diabetes entra numa ideia
de alto risco e aí realmente não funcionaria. E aí a segunda... Alê, você quer comentar alguma coisa? Desculpa. Não, eu ia só falar isso mesmo, que foi o que a Vitória já comentou aqui. O que os protocolos colocam é que na paciente de baixo risco não há benefício da coleta no meio, no segundo trimestre, né? Primeiro e terceiro, só que é só um gasto para o sistema de saúde. Então, a gente propõe urinocultura no primeiro e terceiro trimestre. De todo modo, fica uma coisa para a gente pensar, né, e talvez rediscutir nos nossos protocolos, até com o Marcelo também, de talvez suprimir essa coleta do segundo para quem tiver um baixo risco para as complicações urinárias na gravidez, né? Como uma forma de equacionar e racionalizar custos, né? Agora, eu achei super interessante, eu não sei se foi Nilson ou Marcelo que comentaram, sobre a ideia de se algum residente que não tem ainda uma ideia já de TCC bem definida, né? E quiser conversar, foi Marcelo. Acho que... Mas para lembrar que isso já fala-se há vários anos, né? Eu lembro, mas toda vez que entra no grupo de alunos, eu sempre falo que é um tema de TCC assim, extremamente importante a gente rever essa terapêutica, né? A internação terapêutica das pacientes com principalmente pielonefrite, né? Que são eu puxo até a sardinha para o meu lado lá no pré-natal, Nilson. Eu começaria pegando esse rastreio nosso e comparando essas bacteriúrias todas que a gente rastreou, fossem rastreios negativos ou positivos, quem teve alguma infecção clínica na gravidez e se teve com complicação ou não, talvez até isso dê para nós mais um subsídio para eventualmente tirar o rastreio do segundo trimestre, em consonância com o que a literatura já mostrou, né? A gente está rastreando e, de repente, a gente vai se deparar com várias urinoculturas de segundo tri negativas e que, de fato, não tiveram nenhuma complicação com infecção clínica futura, né? Enfim, não sei, fica uma ideia para a gente pensar e depois poder discutir. Na verdade, ficam duas ideias aí, dicas para os residentes. 2 trabalhos foram montados agora, 2 TCCs, um comparando urinocultura de segundo trimestre, vendo a taxa de positividade comparando com o primeiro, e outro, positividade, né, das pacientes internadas com pielonefrite na enfermaria. Olha como é que se faz o TCC fácil, depois eles reclamam. A gente já desenhou aí trabalho para vários residentes que eventualmente não tenham totalmente certo aquilo. Podem me procurar que eu vou ter prazer em poder ajudar nesse trabalho. Assim. E o que eu acho legal desse trabalho, Marcelo, é que ele até permite orientações em conjunto mesmo, né? Orientador e co-orientador. Pode ter alguém da obstetrícia, pode ter o infectologista, acho que seriam trabalhos interessantíssimos. E o que a gente viu o legal desse trabalho é que ele vira fácil uma dissertação de mestrado, é só querer. Sem dúvida. Perfeito. E o que é muito interessante, eu acho que ele vai bem de acordo com o que a gente viu no trabalho da Isabela, do Gil, é que quando a gente pega alguma coisa que é nossa, que é da casa, a gente produz não só uma avaliação de qualidade metodológica e para discussão científica e tudo mais, mas a gente faz uma autoavaliação do que a gente está fazendo ali dentro, do que a gente está produzindo de cuidado, de protocolo, com muito mais propriedade, né? Porque aí são os nossos dados, é o que a gente está fazendo e permite uma autocrítica muito boa, né? Enfim, achei excelente a sessão, volto a dizer o que o Jair já comentou e que Nilson também comentou algumas sessões atrás, quando a gente traz temas do dia a dia, isso termina sendo extremamente rico para todo o grupo, seja de staff, seja de residente. Às vezes a gente não precisa ir para coisas tão complexas para ter uma sessão extremamente rica. Eu acho que isso aconteceu lá, se não me engano, na Toxo, agora aconteceu aqui com infecção urinária, porque é isso, toda paciente, independente de qualquer patologia mais complexa, ela vai passar por essas questões que a gente debateu aqui, né? Isso é muito, muito legal. Parabéns, Vitória, Alessandra, Nilson, e obrigada. Obrigada. Ok. Alguma outra pergunta, algum comentário? Não? Ok. Então, Vitória, parabéns pela sua apresentação, né? O tema é bastante interessante, foi oportuno para a gente discutir bastante sobre a conduta nesses casos, e gostaria de agradecer a Alessandra Caputo, que orientou e fez a moderação. Agradecer também a todos os presentes. Tá? Obrigado a todos. Agradeço, professor. Obrigada. Convido a todos para a semana que vem estarmos juntos de novo, no mesmo horário. Tá? Um abraço, tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente, tchau. Boa noite, tchau, tchau.